Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor, aqui, Pastor Gedeon Júnior, que alegria! Vamos continuar o Salmo de número 72. E hoje eu quero te mostrar algo muito importante. Hoje, exatamente, dia 17/7, quinta-feira de 2025. E deixa eu te mostrar hoje sobre o poder da oração. Porque ontem você estudou comigo o Salmo 72 à luz de tudo que aconteceu na vida de Salomão, né? Eu creio que este salmo tenha sido escrito por Davi, e você viu o quanto Deus, amando o seu servo Davi, lhe abençoou, simplesmente dando a Salomão aquilo que Davi pediu. Aqueles que creem que esse salmo é de Salomão, você também viu que Deus atende orações feitas por cada um de nós. Seja de Davi, seja de Salomão, nós temos um Deus que não está distante e que escuta a nossa oração. Agora, será que o poder da oração se restringe tão somente ao tempo e ao espaço que nós estamos sonhando, estamos vendo, estamos preocupados? Ou seja, Davi ora por Salomão, e aqueles que creem, Salomão ora por si mesmo. Mas será que os efeitos da oração, elas atingem proporções maiores do que nós estamos esperando? É o que eu quero te mostrar nesse estudo. Sim, hoje é diferente. Hoje eu estou aqui num vídeo e eu quero compartilhar com você algo muito importante e te mostrar que o poder da oração vai além do que nós pensamos, do que nós imaginamos e além da nossa própria oração. Sabe por quê? Acompanhe comigo. Veja este quadro de cronologia bíblica que vou, a partir desse momento, desenvolver com você e partilhar com você aqui. Ele é feito por meu grande amigo e homem de Deus, o querido pastor Felipe. Gente, o canal do Felipe está bombando. Acho que já chegou a 500.000 de inscritos. Parabéns, Felipe. Parabéns, você merece. Você é um grande homem de Deus. E vou compartilhar com você esse trabalho aqui que o Felipe fez, já aproveitando e fazendo propaganda do meu amigo. Ele é muito bom de Bíblia. E ele tem não somente a cronologia dos reis de Israel, ele tem a cronologia da Bíblia inteira. E ele está ampliando essa cronologia para a história da igreja. Vale a pena entrar no canal dele, vale a pena ver e vale a pena acompanhar todo o trabalho dele, fora o curso completo de teologia que ele traz. Irmãos, que homem de Deus! Que bênção para nossas vidas. Muito obrigado, Pastor Felipe. Um grande beijo no seu coração e para você. Olha aqui. Veja que interessante. Na cronologia dos reis de Israel, Felipe colocou para a gente direitinho cada ano em que cada rei viveu e a sucessão. Aqui você tem o primeiro rei de Israel, que é Saul, né? Saul, ele vai reinar exatamente por 40 anos, ok? E aí ele morre naquela batalha horrível contra os filisteus. E aí, o que acontece? Acontece que Davi assume o reino ao sul e o filho de Saul, Isbosete, assume o reino ao norte, né? Com todas as tribos, e a tribo de Judá chama Davi para ser o seu rei, né? E é muito interessante que durante esse período do tempo você tem ali 2, 3 anos o reino dividido, mas Isbosete é morto, tá? E Davi assume o reino completo de Israel. E Davi fica como rei exatamente por 40 anos, tá bom? E aqui vem o seu amado filho, Salomão, e Salomão assume o reino e, obviamente,
as orações de Davi, do Salmo 72, são cumpridas na vida de Salomão. Na vida de Salomão. E o que eu acho bonito é que, durante esses 40 anos em que Salomão assume o reino, Deus lhe abençoa com toda a sorte de bênçãos em razão da oração de Davi. Agora, se você crê que foi Salomão, não tem problema, nós não vamos brigar, tá bom? Então, Deus abençoa Salomão em razão das orações de Salomão. Mas nós vimos que no final da vida de Salomão, aqui, ó, 40 anos de reinado. Olha que material fantástico do meu querido irmão em Cristo, o querido Felipe. Eu vou diminuir até aqui, ó, para que você veja algo muito interessante nesse material. Olha que interessante. A partir da morte de Salomão, reina então seu filho Roboão. Ele reina sobre a tribo de Judá, e como Deus tinha prometido uma tribo a mais, a tribo de Benjamim. E as 10 tribos ao norte, Naftali, Ruben, Simeão, Efraim, Manassés, etc., são reinadas por Jeroboão. E a partir daí nós temos o reino do norte e o reino do sul. E o que é interessante é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui. Os filhos de Salomão, netos de Davi, trisnetos de Davi, netos de Salomão, trisnetos de Salomão, eles seguem no poder por uma razão simples. Porque um dia, um homem fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus, chamado Davi, e Deus disse a ele que se ele estivesse com o coração dedicado a ele e toda a sua descendência, não haveria simplesmente no trono ali de Davi que faltasse um sucessor. Então, quando Davi ora por Salomão, ele mal sabe, no Salmo 72, que ele está orando por uma sequência de reis. E quando Salomão ora, ele mal sabe que ele está orando por uma sequência de reis. Eu não creio que foi Salomão. Você já sabe meu ponto de vista. Eu creio que foi Davi. E olha as consequências da oração de Davi quando diz: ó Senhor, dá os teus juízos ao rei, dá ao rei sabedoria, dá ao rei poder, dá ao rei que os seus inimigos estejam aos seus pés. Dá ao rei, ó Deus, ele orava por Salomão, né? Mas mal sabia que isso ia atingir seu filho, seu neto Roboão, seu bisneto Asa e etc. Então, olha que interessante como Deus foi misericordioso. Dá, Senhor, aos teus queridos reis prosperidade econômica, social, financeira. Gente, acompanhe aqui comigo. Eu vou aumentar agora muito mais aqui e você vai ver que depois de Salomão, o reino é dividido e à sua direita está Jeroboão e à sua esquerda está Roboão. Roboão, rei de Judá, do reino de Judá, e Jeroboão, do reino do norte, chamado reino de Israel. Olha o que acontece aqui, ó. Vamos descendo. Roboão, ele reina exatamente por 20 anos, tá bom? E aí, quando ele está perto da sua morte, né? 20 anos não, 17 anos, como nós estamos vendo aqui na parte de vermelho. Você está vendo? Aí ele morre. E sobe ao trono seu filho Abias. E Abias reina por 3 anos. Nem Roboão fez o que era correto aos olhos do Senhor, nem Abias fez o que era correto aos olhos do Senhor. Mesmo assim,
Deus não deixou de protegê-los. Mesmo assim, Deus não deixou de amá-los. Mesmo assim, Deus não jogou fora tudo aquilo que ele simplesmente tinha dado a Davi, e por amor à oração de Davi, Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas por amor a Davi. Ou então, quem crê que foi a oração de Salomão, por amor a Salomão. Aí chega no poder esse homem aqui, ó, chamado Asa. E a Bíblia diz que Asa foi um rei segundo o coração do Senhor. Que Asa foi um rei de acordo com o que o Senhor Deus queria, né? Enquanto aqui, do lado, no reino do norte, Nabade, filho de Jeroboão, né? Sofre um golpe de Estado e uma outra família passa a governar Baasa, né? Então, voltando para cá, voltando para o sul. Veja que Asa governa literalmente, irmãos, por muitos anos. Olha o governo de Asa, foram exatamente 41 anos com a proteção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Asa fez o que era correto diante do Senhor. Asa foi um homem maravilhoso. Enquanto isso, lá no Reino do Norte, uma série de brigas, intrigas, conflitos terríveis ocorreram. Tanto é que chega ao poder Onri, e Onri já é outro personagem bíblico que é o pai de Acabe. Se lembra? Acabe, Jezabel, e Israel está cada vez mais longe do Senhor, enquanto aqui no sul Deus a abençoa. E aí o que ocorre? Depois de Asa reinar e fazer o que estava de acordo com o Senhor, se levanta um garoto chamado Josafá. Josafá, ele, de acordo com a palavra de Deus, também foi um rei segundo o coração do Senhor. Foi um rei que andou nos caminhos de seu pai Davi. E olha o quanto Deus abençoou. Se nos 41 anos de Asa, o Senhor deu prosperidade econômica, prosperidade social, prosperidade financeira, irmãos, já imaginou aqui, no querido período de Josafá? Josafá foi outro rei e simplesmente andou nos caminhos do Senhor, fez o que o Senhor queria, né? Fez o que o Senhor abençoou, e literalmente o Senhor foi com ele. Ele só teve problema, né? Porque ele casa o filho dele com a filha de Acabe. E aí você vai ver o problema que vai dar aqui. Mas bem, enquanto Josafá esteve no poder durante exatamente 25 anos, né? Lá no 22º ano, sentindo que estava cansado, que estava arrebentado, que precisava colocar seu filho, então Jeorão, filho de quem? Filho de Josafá, assume o trono, reina com seu pai por exatamente 4 anos, um período de corregência, e aí Josafá morre. Só que Jeorão, ele está casado com a filha, meu Deus do céu, ele está casado com a filha de Jezabel. Oh, meu Deus. E aí, o que acontece? O reino de Jeorão foi de 8 anos e, infelizmente, foi um rei que não serviu ao Senhor. Aí, seu irmão Acasias, está vendo aí? Ele assume o reino, reina 1 ano e não serve ao Senhor. E aí, um problema sério. Uma mulher chamada Atalia. Filha de quem essa Atalia? Filha de Jezabel. Assume o trono, fica no trono durante 6 anos, mata todos os descendentes que ela pôde matar da família real para destruir a família real, mas Joás é escondido, um dos filhos, né? Um dos filhos é escondido, e a palavra de Deus diz que Joás é levado ao trono, que Atalia morre e Joás chega ao trono.
Irmãos, como é que isso é possível? Como é que uma mulher que tentou simplesmente destruir toda a família de Davi não conseguiu? Por causa da oração de Davi e por causa de toda a aliança davídica entre Deus e exatamente o seu grande rei Davi. Então, a oração de Davi perpassa os tempos e filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, gente que Davi nem sabe que um dia ia existir, é alcançado pelo amor de Deus por causa da oração de Davi. E Joás é protegido dessa mulher maligna. Quem quiser saber tudo sobre Atalia, o que aconteceu, nós temos a playlist Reis de Israel. Lá eu explico tudo. É só estudar. E Joás assume o trono. Um descendente de Davi está no trono e ele fez o que era correto aos olhos do Senhor e reinou durante 40 anos. Aí, no 38º ano da vida dele, cansado e já sabendo que estava perto da sua morte, ele chama seu filho, Amazias. E Amazias começa uma corregência com ele, e durante 3 anos os dois reinam, até que o pai morre e o filho fica no governo. E Amazias, ele reina, irmãos, por 29 anos. Ele não faz muito o que era a vontade do Senhor. A Bíblia diz que ele não seguiu o Senhor como Davi seguiu, mas depois dele vem seu filho Uzias. Uzias, e esse é um homem grande diante do Senhor. Veja que Uzias serve ao Senhor de todo o coração, anda nos caminhos do seu pai Davi. E Uzias reina por 52 anos. 52 anos. E é substituído por Jotão. E Jotão, que também foi um rei, de acordo com a vontade do Senhor, ele reina por 16 anos, mas infelizmente é substituído por Acás. E Acás foi um rei distante do Senhor. Um rei que não foi digno como seu pai Davi, e infelizmente cai em ciladas espirituais tão terríveis que ele morre e morre como alguém que não serviu ao Senhor. 16 anos ele reinou, na verdade 14, porque quando ele estava no meio do 14º reino dele, seu filho Ezequias é chamado para reinar. Mas não obstante ele não seguir o Senhor, a oração de Davi atingiu de tal forma que ele teve da parte de Deus misericórdia, não perdeu o trono e foi substituído por um dos maiores reis de Israel, Ezequias, um homem segundo o coração de Deus, e que reina de acordo com seu pai Davi, que fez revoluções espirituais e reinou por 29 anos. E aí, algo inexplicável. Como é que Ezequias gera alguém chamado Manassés? Ninguém sabe como isso acontece. Esse homem aqui, que foi o rei que mais durou em Israel, Manassés, ele simplesmente reina por 55 anos e ele fez tudo, tudo, tudo que era mal diante do Senhor. E quando a gente lê a história de Manassés, você se lembra? Irmãos, só tem um jeito de entender como é que o reino de Israel não caiu, na verdade, o reino de Judá não caiu na mão de homens mais ímpios e não se arrebentou todinho e o trono foi para o espaço. Só tem um jeito de entender. Sim, a misericórdia de Deus. A oração de Davi, com certeza, chega até aqui, porque o filho de Manassés, Amon, que também não serviu ao Senhor e foi horrível diante do Senhor, e tão pecador quanto o pai, o filho dele, com 2 anos de governo, morre, e Deus levanta Josias, e Josias é um rei maravilhoso. O último grande rei de Israel que serviu ao Senhor de todo o seu coração. O último grande rei.
31 anos servindo ao Senhor, 31 anos na presença do Senhor, e depois de Josias, infelizmente, ele é substituído por seu filho Jeoaquim, que é levado escravo, né, para a Babilônia, tá? Aí Jeoacás se submete e fica no lugar do seu irmão, até que o tio deles, né, Zedequias, vem ao poder, e todos eles não servem ao Senhor. Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém no período de Zedequias, e a partir daqui, simplesmente, nós temos, infelizmente, Jerusalém sem rei, sem trono, sem absolutamente ninguém, dominada, em primeiro lugar, pelos babilônicos, depois pelos sírios, e medo-persas, né, através do rei, do grande rei. Deixa eu tirar aqui para facilitar, do grande rei Ciro o Grande, e aí você tem todo o período de exílio. Irmãos, presta atenção. Como é que Judá conseguiu sobreviver 100 e tantos anos depois da queda de Samaria e do Reino do Norte? Como é que Judá tem uma sequência, ora de reis bons, ora de reis perversos? Como é que Deus tem misericórdia? Amados irmãos, como é que Deus não destruiu Judá no período, por exemplo, do rei Acás, de Manassés, mas sempre vinha um rei melhor, um rei que servia a ele, como Ezequias, como Josias, como Josafá? Como é que essa sequência de reis bons e reis malignos não retirou deles a bênção de Deus? É porque um dia Davi simplesmente disse: Deus, tem misericórdia dos reis. Tem misericórdia dos reis. Ou seja, Deus tem misericórdia do meu filho. E quando ele olhava e orava pelo seu filho, ele não tinha a dimensão de que a oração dele atingiria o neto, atingiria o bisneto, atingiria o trisneto, atingiria o tetraneto, atingiria todos os reis na sequência, desde o primeiro até o último, até o grande Josias, que foi o último grande rei de Israel. Mas chegou um momento em que os filhos de Davi se afastaram tanto, 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 tanto da presença do Senhor, que não sobrou absolutamente mais nada. Mas olha que interessante. Até mesmo no cativeiro, nós estudamos isso. Até no cativeiro. O filho de Davi, que foi para o cativeiro, levado como escravo, Joaquim, algumas traduções chamam Jeoaquim, até lá, Evo-Merodach, né, o sucessor do grande rei Nabucodonosor, né, ele, segundo a palavra de Deus, ele é chamado, ele é convocado e se faz sentar na mesa do rei como misericórdia, como graça, como amor, como bondade de Deus, em razão do amor de Deus, àquela oração. Então, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar algo extremamente simples. A sua oração, que hoje pode ser pelo seu filho, pelo seu neto, pode atingir muitas gerações. Por causa de quê? Por causa do amor de Deus. Eu não tenho dúvidas de que quando se levantava um rei em Judá, iníquo, mas era filho de Davi, Davi tinha clamado no Salmo 72, Deus tinha misericórdia dele em razão de Davi e da oração do Salmo 72. Eu não tenho dúvidas disso. Também quando se levantava um rei sábio, gente, é incrível como a palavra de Deus diz, e fulano reinou
viveu tantos anos e morreu, e foi um rei à altura de Davi. Ou então foi um rei que não foi à altura de Davi. Então, se renovavam os reis na medida em que Deus ia tendo misericórdia, bons reis se levantavam, e esses bons reis é como se levantassem de novo aquela oração de Davi, como se reavivessem, oh Jesus, perdão, reavivassem novamente aquela oração do bom e amado Davi. E de tal sorte que Josafá, um rei maravilhoso, Asa, um rei maravilhoso, tá, mas nós tivemos Acas, um rei péssimo, tivemos Manassés, um rei péssimo, mas até os reis péssimos tiveram misericórdia da parte de Deus por causa da oração de Davi. Então, veja aqui, como Davi, nenhum outro se levantou, mas aqueles que pelo menos tentaram andar à luz do seu pai Davi, como está nas Escrituras, o Senhor abençoou. Então, ore, ore com todo o coração, ore com toda a alma, ore com toda a sua vida, por todas as suas gerações. O Senhor terá misericórdia. E até mesmo se levantar no meio das suas futuras gerações, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, gerações longínquas que não sirvam ao Senhor, creia que por causa da sua oração, alguma coisa diferente pode estar vindo. Pode vir, sim, depois de alguém que não serviu ao Senhor, alguém que de todo o coração buscará o Senhor e vai reavivar todo aquele conjunto de bênçãos que um dia você pediu. Que um dia você pediu. Sabe por quê? Que Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Agora, amanhã nós veremos de forma maravilhosa como esta oração alcança todos os seus efeitos no maior de todos os filhos de Davi, que é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito bem, aqui Pastor Gedeon Júnior, muito obrigado pelo momento que estivemos juntos e um beijo. Hoje à noite? Sim, hoje à noite, dia 17/7, quinta-feira, tem oração na nossa igreja. 17/7/2025. Vem orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ok? Então, um grande beijo. A paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe em exatamente todas as coisas. E até amanhã.